Incorpora Cast, o canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, sejam bem-vindos ao Incorpora Cast, seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Eu sou Andréia Ramos Bueno e hoje eu recebo aqui no Incorpora Cast o Guilherme Manzi e o Marcelo Arenas, da Núclea. Sejam muito bem-vindos, obrigado por estarem aqui com a gente. Bom, primeiro eu gostaria de pedir que vocês se apresentassem, falassem um pouco da trajetória de vocês, a trajetória profissional, a trajetória no mercado imobiliário e aproveitando, falassem também um pouco dos serviços que a Núclea oferece para esse mercado. Tá bom. Começo você? Posso começar? Tá bom. Bom, eu sou o Guilherme, eu sou formado em engenharia civil, então minha trajetória começou realmente tocando obra, né, no canteiro de obra. Depois, isso daí em 2008, daí até 2016 eu fui realizando empreendimentos como engenheiro residente de grandes incorporadoras aqui que atuam no mercado de São Paulo e no Brasil como um todo. Em 2016 eu começo minha trajetória no banco, né? Fui para uma grande instituição, um dos maiores bancos aqui do nosso país, trabalhar olhando na área de engenharia ainda, mas mais num back-office, olhando para o financiamento imobiliário, que é o financiamento à produção, que a gente conhece muito como financiamento de plano empresário, né? Uhum. E lá eu atuei durante 3 anos, e aí fui convidado por essa instituição para fazer um curso de finanças, né? Me especializar mais na área voltada a banco. E concluí finanças em 2021 e fui para a área comercial, né? Trabalhar com a venda desse produto, abordando mais as incorporadoras e acompanhando a carteira que a gente fazia essa oferta para o mercado, vendendo taxa, no caso, e condições para que o cliente ficasse confortável, não só no momento de tomar ali o crédito, de fazer o financiamento, mas também fazendo uma ponte ali com a área de reestruturação de empresas e também na parte de repasse dessas unidades, que é quando desliga a incorporadora e liga o promitente comprador, o mutuário que vai adquirir que está adquirindo aquela unidade perante ao banco. Uhum. Então eu começo minha trajetória muito na engenharia, daí eu vou para a área de finanças. Na engenharia eu acabei fazendo algumas especializações também, mas em 2016 eu tomei um rumo de olhar mais para a parte administrativa, para o que está atrás ali do palco ali, que são as grandes incorporações que a gente vê aqui em São Paulo cada vez mais predominante, né? Então, esse é um pouco da minha trajetória. Foi da construção civil para o mercado imobiliário, né? Exatamente, exatamente. Não sei se mudou muito. Exatamente. E você, Marcelo? Meu nome é Marcelo Arenas, eu sou formado em Direito e eu comecei minha trajetória na área imobiliária em 99, trabalhando no Banco Safra, na área de patrimônio, então fazia uma administração de aluguéis do patrimônio do banco. Depois passei por Bank Boston, na época que existia no Brasil, antes do Itaú comprar. Aí entrei lá na área de produtos imobiliários para pessoa física, passei para pessoa jurídica e comecei a também trabalhar nesse mundo de financiamento à construção, para o plano empresário. E passei por diversos bancos ainda ao longo desses 24 anos, 25 anos, até chegar na Núclea, que é um desafio muito interessante, porque a Núclea é uma empresa de sistemas, né, empresa de tecnologia, e a gente agora criou uma área que abre tecnologia para o setor imobiliário. Então, estou muito contente espero que a minha contribuição de experiência nesses anos todos na Júlia Núclea fomentar mais a tecnologia dentro desse mercado, que é bastante carente de tecnologia. O que a Núclea oferece para o mercado imobiliário, assim? Eu vou começar por hierarquia. Nós temos o primeiro produto que a gente está em vias de ser lançado, provavelmente agora em outubro já lança, final de setembro ou começo de outubro. Um deles é o certificado de renda para famílias adquirirem unidades HS e HMT. HS, habitação de interesse social, HMT, habitação de moradia popular, habitação de mercado popular. E é a primeira, assim, essa é uma lei municipal que dá um subsídio para as construtoras fazerem projetos dentro de bairros mais nobres e que atinjam famílias com uma renda até um certo limite. Então, isso é uma inclusão social dentro da construção civil, que é uma iniciativa da prefeitura. E o que acontece é que as pessoas que vão comprar têm que ter uma renda máxima
Não se trata de crédito, tá? Não é crédito, assim, apenas a constatação de uma renda máxima que a família tem que ter para adquirir uma dessas unidades. E nós estamos terminando de fazer o sistema que vai pegar essas informações de renda da família, atestar que eles podem comprar a unidade, e isso trouxe muita segurança para o mercado, que estava muito receoso, porque não tinha um responsável específico, regulatório, na hora de ver esse tipo de pré-requisito de compra, que é uma renda familiar máxima. Esse produto está entrando agora, também é disruptivo, a primeira empresa do mercado a fazer essa certificação. Então, a gente está bastante contente com o pioneirismo aqui. Além disso, nós temos o desenvolvimento do registro de recebíveis imobiliários. Aí, o Moisés até me complementa aqui um pouquinho, mas uma das coisas no mercado brasileiro de recebíveis, nós temos uma consolidação já de mercados como, por exemplo, Picata, cartão de crédito, que você tem pagamentos parcelados e que se transformam em recebíveis, podem ser negociados no mercado financeiro. Então, o recebível de compra e venda de um imóvel o comprador vai plano, esse recebível estava simplesmente é um recebível particular entre o comprador e a construtora. E agora nós estamos criando um sistema que registra esses recebíveis para que todas as negociações em cima deles sejam financiamento a plano empresário, seja compra de recebível, seja utilização de garantia, para qualquer tipo de coisa, o sistema vai registrar, monitorar e publicar essas informações de recebíveis. Isso é uma grande inovação, é uma evolução do mercado, isso não tinha. Então, também é uma coisa muito forte para o mercado. Exatamente. E tem também a parte de monitoramento de carteira de recebíveis, que a gente vai falar um pouquinho mais, a gente vai aprofundar na questão que o Marcelo trouxe, mas eu acho que ele foi muito assertivo quando ele fala assim, é algo que vem, quando a gente volta lá para a certificação, que é o primeiro ponto, é algo que vai trazer muito, muito conforto para quem está concedendo crédito, vai trazer conforto para quem está comprando aquela unidade, que não vai mais ter aquela desconfiança, olha, tinha renda ou não tinha quando comprou, né? Que é no ato da compra do imóvel. E aí tem data. O Marcelo segurou a data aqui, a data é dia 16 de outubro, é o grande lançamento dessa plataforma. É algo que a gente traz muita robustez. A gente vai falar um pouco mais para frente, então vou deixar um pouco chegar lá. Mas é isso. Então a gente tem 3 produtos: registro de recebíveis imobiliários, monitoramento da carteira de recebíveis e a certificação HS-HMP. E eu queria que vocês dissessem para mim quais são os principais desafios que a Núclea enfrenta em relação aos serviços que ela oferece para o mercado imobiliário. O que vocês ainda precisam, que obstáculos precisam vencer ainda? Eu posso começar falando assim, um dos principais, sempre vem à mente quando essa pergunta é feita, é a falta de padronização do setor. Então, você tem, por exemplo, um contrato de compra e venda de imóvel, ele é totalmente despadronizado, cada construtora faz um. São diferentes contratos duplicados ou contratos de cartões de crédito, são muito padronizados. Então, a despadronização do mercado imobiliário, ela dificulta muito a levar o mercado para, por exemplo, o mercado imobiliário para o mercado de capitais. Quando você vai fazer um CRI, vai fazer uma securitização de recebível, é preciso que os contratos de compra e venda sejam padronizados. É preciso que todo o sistema que estrutura a questão de crédito, aprovação de crédito da pessoa física, análise, tenha uma padronização. Então, essas são as principais dificuldades da Núclea, ou seja, trazer a padronização para os processos que envolvem toda a cadeia do crédito imobiliário. Isso é um dos pontos que eu acho o mais importante. O outro é, de fato, nós temos uma indústria, nós temos uma indústria imobiliária muito, não vou dizer arcaica, mas ela é uma das mais atrasadas em relação à tecnologia, não só a tecnologia de sistema, como tecnologia de construção civil. Mas você sabe muito bem. A gente tem problema de mão de obra, a gente tem problema de método de construção muito antigo. Então, esse tipo de desafio, que é a padronização do sistema, mais modernização do método convertivo ou do mercado imobiliário, é um dos principais desafios da Núclea hoje. Eu olho também, assim, completando você, Marcelo, quando a gente olha para recebíveis imobiliários, é algo, registro de recebíveis, é algo que vai padronizar, trazer segurança e transparência. Então, ele tende a ajudar quem está concedendo crédito e tende a ajudar a incorporadora que quer tomar esse crédito, porque vai ter clareza. Quando a gente olha, aí você fala, tá, mas o que isso dificulta? Quais são os desafios? O que eu vejo como desafio nesse... primeiro é colocar
de uma forma correta para as incorporadoras, que isso vai trazer benefício. Eu acho que tudo que é novo, tudo que é mudança, tudo que padroniza, tende a ser mal visto, né? Falar, olha, isso aqui vai onerar, isso aqui... Mas, na verdade, isso daí vai trazer... Como traz transparência, traz segurança para quem está analisando o crédito. Se traz segurança para quem está analisando o crédito, a tendência é baixar a taxa. Ah, mas a Selic está alta. Tudo bem, a Selic ela manda nisso mesmo, ela comanda isso, porque o dinheiro fica mais caro para o financiador. Entretanto, se ela tiver a segurança de que aquele recurso vai voltar num prazo pré-estabelecido, ele vai ter uma possibilidade de falar, olha, então tá bom, cumprindo o que está aqui, a gente consegue te conceder uma taxa um pouco mais flexível, né? Sim, porque o risco, a taxa é risco-retorno. Então, quando você reduz muito o risco, mesmo que a Selic esteja aumentando ou não, mas os spreads começam a ficar menores porque você tem medo e enxerga menos risco com essa transparência. E na construção civil, o ciclo é muito grande. Então, quando a gente olha, não é algo que daqui a um ano está pronto. Não, geralmente é 3, 4, 5 anos o ciclo total. Então, até ele comprar um terreno, até a incorporadora comprar o terreno, performar, aprovar projeto, até a finalização dele, são 7 anos. Então, é muito longo. Então, às vezes, a incorporadora está projetando hoje em 2024, está lançando um produto aqui, mas que ela começou em 2021 e ela só vai ver a rentabilidade disso em 2028. Para o lado do financiador, ele fala, tá, e daqui para frente, essa projeção lá para frente. Hoje de manhã, inclusive, a gente estava acompanhando, eu estava lá acompanhando, nós aqui, todos da Núcleo, estávamos acompanhando o painel de crédito imobiliário. Então, é fato que já está mudando a conscientização de como vai ser concedido esse crédito. Em que ponto? Na estrutura de formação de taxa. O que isso muda? Aí a gente entra no segundo produto nosso aqui. Não menos importante que os outros, mas que é o monitoramento da carteira de recebíveis. O que eu vejo como desafio para isso? Eu vejo como desafio conscientizar as incorporadoras e bancos, fundos, securitizadoras, de terem um sistema que traga a realidade da valoração daquela carteira. Por quê? Porque durante todo esse período, tiveram outras empresas que fazem esse monitoramento. Mas como que ela faz esse monitoramento? Ela olha muito para o track record, que eu não descarto. Entretanto, a gente tem que começar a olhar também para frente o que pode acontecer. E essa plataforma nossa, ela traz essa visão do para frente. Então, você consegue enxergar dentro da carteira de clientes que está sendo monitorada, você consegue projetar 2 anos, 3 anos para frente. Ah, vai ser assertivo 100%? Não, tem uma margem de erro, porque o mundo muda, as coisas mudam. Entretanto, ela te traz algo essencial, que é o momento de você fazer a negociação com um terceiro que está querendo aquela unidade sua. É um momento de você sentar, né, do incorporador sentar e trazer para perto o adquirente daquela unidade. Então, isso que eu vejo como desafio. Na certificação HS-HMP, eu não vejo muito desafio. Eu vejo... Como que eu posso dizer? Eu vejo que a gente trouxe uma solução para o mercado. Por quê? O Ministério Público está batendo em cima disso. Além de tudo isso, a gente vai aprofundar, entretanto, a gente não pode esquecer a parte ecológica da certificação HS-HMP, que é trazer o morador que usa transporte público, metrôs, ônibus, VLTs, trazer para perto desses ambientes do centro comercial, aonde ele vai evitar ter carro, tanto que essas unidades muitas vezes não tem vaga de garagem, porque ela quer fomentar o uso de bicicleta, e aí você está fazendo bem-estar, e por outro lado você deixa de ter emitente aí a emissão de CO2. Então, eu acho que é algo que vai além só do benefício social. E tem mais uma coisa, o desafio tudo isso é eletrônico. Então, tudo que a gente faz lá na Núclea, inclusive o nosso cartão de visita, é eletrônico, não tem mais papel. Uhum. E isso daí ajuda muito o lado ecológico também. Menos emissão de papel, menos árvores aí sendo cortadas, né? Queria voltar em 2 questões, falando especificamente de oportunidades. Vocês já falaram sobre o registro de recebíveis, e aí queria saber, com as constantes atualizações, como é que vocês, o que vocês poderiam mostrar como oportunidades para as incorporadoras, e com esse monitoramento das carteiras de recebíveis também, né? Dando mais segurança para o crédito, como vocês disseram. O que as incorporadoras podem enxergar aí como oportunidades? Porque me parece que em alguns momentos vocês têm alguma dificuldade. Vocês disseram sobre a questão de padronização, gera um pouco de resistência. Então vamos falar de oportunidades.
Aqui eu posso começar assim, no caso do registro de recebíveis imobiliários, uma das coisas que é uma oportunidade muito grande existem fundos imobiliários que dependem bastante de clareza e precisão das informações de um projeto imobiliário para tomar alguma decisão, seja de investimento, etc. Então, nossa plataforma de registro vai deixar essa transparência apta para que os fundos imobiliários, que são os mais preocupados, consigam enxergar o todo da obra, consigam, inclusive, e como isso está padronizado, uma securitização, uma compra de carteira, uma administração de carteira, uma previsibilidade, como o Manzo falou, previsibilidade do comportamento dessa carteira de crédito que está dentro da obra, consegue dar todos os elementos para que o mercado de capitais possa agir muito mais eficientemente. Hoje nós temos um mercado grande de securitização, ele é grande, mas ele poderia ser muito maior, e justamente pela falta de padronização. Essa é a oportunidade que o mercado tem hoje, uma delas é essa. Tá? A outra, no caso de monitoramento, ou seja, só para ficar bem claro, o registro de recebíveis é esse registro dessa compra e venda, e o monitoramento eu vou olhar a carteira de compradores de um projeto específico e vou olhar essa questão, qual é a análise de crédito dentro desse comportamento dessa carteira ao longo do projeto. A análise de crédito, ou a análise do comportamento de crédito dessa carteira, que é a inteligência de dados da Núclea, a oportunidade que ela traz, pergunta, é justamente assim, o conforto que os bancos vão ter de saber, previsibilidade de inadimplência, previsibilidade de em quantas pessoas aqui são capazes de financiar dentro do banco, no meu banco, por exemplo, que eu estou financiando. O que acontece? Quando você compra um imóvel, o financiamento do banco para finalizar, para quitar o imóvel e de financiar, é feito apenas no momento do habite, ou seja, no término da obra, quase no término da obra. Então, o banco ter essa visualização de como a carteira se comporta ou vai se comportar pela previsibilidade até o dia de entrega em obra, facilita muito a previsão de mapeamento de funding, precificação, quantas pessoas vão entrar dentro do banco financiando, portanto, qual que é a minha relação de benefício em financiar esse projeto. Então, essa oportunidade é muito grande dentro da inteligência de dados e do registro imobiliário. É isso. Eu acho que você foi bem categórico e, cirúrgico. Corte seco aqui? Corte seco. Mas eu digo assim, a oportunidade, primeiro, como é algo que está sendo desenvolvido em conjunto com o Banco Central, então o Banco Central nos norteia através de uma resolução, que é 308, no caso de registro, é algo que as incorporadoras podem se aproximar da Núclea até para ter atualizações. Para a gente começar mesmo a parceria, é o que a gente busca na Abrainc, a gente ter mais essa aproximação com quem vai usar esse produto no dia a dia, para trazer mais conformidade e a gente conseguir nos prepararmos juntos. Porque a gente que está na convenção ali todo dia, participando de reuniões, principalmente o Marcelo que toca toda essa parte dos produtos aqui, como especialista no assunto, trazer essa clareza para o lado deles, porque no final do dia a incorporadora está às vezes muito preocupada também em entregar um empreendimento e não ser afetada do nada com algo que fala assim, isso aqui é taxativo, você tem que fazer a partir de agora. Exatamente, a preocupação com o operacional dela é muito grande, e é isso que acho que a aproximação que você está dizendo, das incorporadoras com a Núclea, vai mostrar que o operacional talvez vai facilitar mais o complicado. Oportunidade no monitoramento, o que eu falo? Por exemplo, dentro do monitoramento, tem uma outra perninha ali que é o motor de decisão. Então, ele pode contratar só o motor de decisão, ele pode contratar o monitoramento completo. O motor de decisão é o seguinte, ele pode analisar um pró-soluto. Então, ele pode, a incorporadora daí no caso, deixa eu ver como que está essa parte de pró-soluto. Ele consulta e é algo que, assim, a gente não pode esquecer o track record da Núclea. A Núclea nasceu em 2001 como CIP, que é a Câmara Interbancária de Pagamentos. Em 2023, dezembro de 2023, ela toma a atitude de falar, não, nós somos a Núclea e a gente quer mudar. A gente quer trazer mais inovação com os dados que a gente tem. O mercado imobiliário ele é muito tangido pela emissão de boletos bancários. 100% dos boletos emitidos no Brasil passam por registro na Núclea. Então, são dados importantíssimos que a gente consegue agregar na nossa plataforma, contando um pouquinho dos bastidores aqui da nossa plataforma. E a gente quer trazer, que eu até falei que era um desafio, mas também é uma oportunidade de mostrar para as incorporadoras o quão valioso são essas informações, por um custo muito baixo. Por quê? Porque a gente tem muito volume. A escala da Núclea é muito grande. Então, a gente consegue ofertar esse produto que hoje já existe no mercado, né, como uma oportunidade aqui,
mas por um preço mais acessível e que não vá onerar a carteira dele. Vocês estão falando de inteligência de dados, né? Inteligência de dados. Super importante para um mercado de cadeia extensa e também em termos de tempo também, né? É um tempo longo, extenso e com certeza é imprescindível para o sucesso dos negócios e tudo mais. E eu queria saber, no quesito planejamento e estratégia, decisões, né? Planejamento de decisões para as incorporadoras. Como é que essa inteligência de dados pode ser utilizada? Eu queria que vocês, se possível, detalhassem, né? Detalhar alguns pontos. Olha, por meio disso é possível planejar determinada situação Tá certo. Dentro de um projeto. Entendido. Não, então, como que... do outro lado tem um CFO ou um CEO que está olhando para o seguinte, dessa carteira que o empreendimento tem, olhando para a parte de monitoramento, tá? Essa carteira de recebível, como que ela está posicionada perante aquele empreendimento. Então, nós temos uma régua definida entre nós e o parceiro que a gente adquiriu agora recentemente. Adquiriu, não, na verdade a gente entrou como sócio dessa empresa porque ela já tinha um potencial produto e a gente está trazendo mais robustez com eles também, inteligência de dados para dentro da plataforma. Então, nós já temos uma régua de parametrização, onde a gente consegue mostrar naquele empreendimento como que ele está posicionado. Então, por exemplo, o cara a incorporadora tem um empreendimento de média e alta renda. Será que o empreendimento dele está coincidindo com a carteira que ele está buscando? Então, a gente coloca lá, rating A. Olha, você tem 32% em rating A. Como que a gente olha isso? Pelo comportamento do cliente que está lá dentro. Só através do CPF, a gente já consegue fazer essa análise robusta atrás de dados que tragam. Então, olha, tal percentual está em rating A, outro B, C, D. Conforme ele vai caindo, D, E e F, essa janela a gente mostra quais são as unidades para que ele aproxime do cliente e consiga fazer uma renegociação. Né? Então, olha, a gente já identificou que tem um possível problema. Às vezes é um problema de R$1, às vezes é um problema de R$300 mil. E aí depende disso, é nesse ponto estratégico que a incorporadora não vai esperar 2 anos e meio para descobrir isso no momento do repasse que o banco fala, não, o nome dele está sujo, e aí a gente não quer conceder crédito. Então ali tem uma baita oportunidade estratégica dele conseguir permear em cima desse... isso é um ponto, tá? Permear em cima desse rating, então o rating da carteira. Importante. Segunda coisa que aparece no nosso monitoramento, o pricing dessa carteira, ou seja, quanto que ela vale, a valoração mesmo dessa carteira de recebíveis imobiliários. Por quê? Numa possível negociação de CRI, as securitizadoras, quem precifica essa carteira, muitas vezes tem uma ferramenta que não é tão condizente com a realidade, às vezes precisa de uma agilidade. Então a gente ajuda nisso, mostrando que a carteira, por exemplo, de 100 milhões, ela vale 92, com deságio 90. E conseguir vender parte daqueles recebíveis para a incorporadora através de CRI. Né? Então, como que ela vende isso? Ela concede o crédito através de CRI. O CRI ele entra mais rápido do que um plano empresário, por exemplo, que passa por muita análise e geralmente demora, né, de 4 a 6 meses para conseguir. Então, estrategicamente falando, e eu vou abrir aqui para você, Marcelo, desculpa, é um assunto que a gente gosta bastante, porque é algo que traz uma liquidez para a incorporadora, num momento, às vezes, difícil ali, que ela precisa dar uma alavancagem na questão de produção de obra, que eu já tive do outro lado, e o fluxo financeiro às vezes está ruim, o país não está... E aí ela precisa de um dinheiro rápido que vai tirar ela de uma possibilidade de atraso de obra, por exemplo. Então é algo que, estrategicamente, é muito bom. Só complementando a sua pergunta sobre dentro do que a gente consegue influenciar na decisão do incorporador. Sim. Uma das coisas que a gente vai ter dentro da plataforma de registro, que na verdade é uma conexão entre 2 produtos, tá? Inteligência de dados e a plataforma de registro não vão estar interconectadas. Um exemplo que eu vou dar. Uma incorporadora precisa fazer um lançamento, ou ela tenta decidir fazer um lançamento em alguma região, ou um estado ou cidade do país. Como a Núclea vai ter à disposição uma infinidade de dados sobre quando os incorporadores registrarem, sobre o mesmo comportamento de crédito, onde compra,
qual tipologia de imóvel está sendo procurado em determinada região, qual a qualidade de crédito do comprador em determinada região, esse tipo de informação consegue fazer uma incorporadora decidir onde lançar e o que lançar. Então, esse é um dos pontos também que a gente está apostando bastante, porque a gente vai munir as incorporadoras de elementos estatísticos. A gente tem toda uma LGPD por trás, mas o que a gente está oferecendo é dados estatísticos para que ela possa falar, não, putz, eu consigo fazer um lançamento no Acre para esse tipo de comprador, com esse tipo de imóvel, porque eu tenho uma qualidade de carteira, eu tenho uma grande procura nessa tipologia de imóvel, que está tudo dentro dos dados estatísticos que a Núclea consegue oferecer. Outro ponto muito importante. Que você está falando, acho que vem ao encontro do que a Brain falou aqui com a gente. Não sei se vocês tiveram acesso à pesquisa deles, que dizem... A última não. Exatamente. Dizendo justamente que na habitação popular está tudo bem, está tudo sob controle, no alto padrão também. Tem uma questão aqui no médio padrão. A renda, o que o cliente tem disponível, não é compatível com o que o mercado oferece. O mercado não tem condições de oferecer aquilo que esse comprador tem condições de adquirir, tem e quer adquirir. Então, havendo aí uma... Não encaixa, né? O produto com a renda do cliente, a renda e o desejo do cliente. Eu vou aprofundando esse tema aí, que talvez a Brent tenha colocado, de fato o que acontece. Dentro desse perfil de comprador, média renda, média alta, média baixa, você tem um grande volume de renda informal, ou seja, dificuldade de analisar e verificar a renda desse grupo. E, portanto, dificuldade de oferecer ou vender produtos que eu não consigo ler a renda dele. Nós tivemos também um encontro com uma incorporadora muito grande aqui no interior de São Paulo, boa, que expressou o mesmo problema. Eu tenho um grupo de clientes que é difícil identificar como é que a renda dele, qual é a capacidade de pagamento, ele consegue provar formalmente um determinado nível de renda, mas eu sei que ele tem muito mais capacidade. Às vezes nem ele mesmo sabe quanto ele tem de renda, é muito informal, tem vários tipos de prestadores de serviços autônomos, etc. Então isso também é um desafio, de identificar e colocar o produto certo com o preço certo para esse tipo de comprador. É por esse motivo que muitas incorporadoras saíram aqui do centro de São Paulo, né, do meio de São Paulo, desse comércio forte, e começaram em cidades que são conectadas com São Paulo e tem por exemplo, uma distância pequena. Uhum. Porque a média renda realmente tem essa questão que a Brain colocou, né, dita por você aqui. E eu acho que aqui, o que tem como oportunidade? É exatamente isso que o Marcelo falou. Ao longo do tempo, a gente vai ter uma capacidade estatística muito grande. Ao longo do tempo que o registro de recebíveis estiver atuando, o monitoramento, a gente já tem isso funcionando, a gente já está com 42 clientes trabalhando em cima disso, né, tendo esse serviço prestado pela Núclea. E no final do dia, o que a gente percebe? Que são mais incorporadoras não só daqui do centro de São Paulo, mas aqui é mais voltada à baixa renda, né, ao setor econômico. Médio tem também, só que a gente começa a ver as incorporadoras migrando para cidades satélites, né, que fala, então, para conseguir fazer esse média renda onde está mais localizado o poder de compra lá, ou seja, ter um produto que o poder de compra seja condizente com o que eles têm de oportunidade a ofertar. Isso tem alguma coisa a ver com o alto número de empreendedorismo, de profissionais autônomos que muitas vezes não conseguem prever a sua renda, ou como você mesmo disse, não sabem exatamente qual a sua renda, às vezes tem capacidade, acha que não tem, enfim, mas tem uma oscilação ao longo do ano, às vezes a pessoa fica 2 meses com uma renda muito baixa, sazonalidade, 3, 4 meses com uma renda mais elevada, e como é que se calcula? É possível calcular esse risco? Esse é o desafio. Esse foi um bom ponto. Você tem determinados tipos de trabalho fora ou outros serviços que você tem uma sazonalidade não só dentro de um ano, às vezes são dentro de 2 anos ou 3 anos. Ou seja, recebe X num ano, X vezes 2 no outro, X vezes 3 no outro. Ou seja, você às vezes tem uma sazonalidade que você tem que pegar muito tempo de... Ou a vida inteira dela é assim. Não sei quanto tempo, mas exatamente. Tem por exemplo, dentro da área da saúde, quando você tem uma pandemia, você tem uma troca de perfil de renda de um time do médico, do profissional de saúde. Então, como é que você quantifica isso? Como que você verifica isso em vários tipos de setores, né? Seja setor médico, setor de serviços, setor de alimentos, setor de agrícola.
Então você tem, a agrícola é outro, tem a sazonalidade, se você tem um problema de safra, você já muda a renda Sim. da pessoa de um ano para o outro. Então esse tipo de incerteza de renda é um desafio muito grande para um cálculo de algoritmo que possa facilitar um comprador, ou o banco financiar esse comprador, ou o incorporador aceitar vender imóvel para esse tipo de profissional. Bom, para 2024 vocês já têm esse lançamento que é 16 de outubro 16 de outubro. Cravado. Certificação de renda. e que não vai ficar para o ano que vem, né? Não Para vai. 2025, a Núclea tem alguma novidade que o mercado pode esperar de vocês? Olha, a gente não pode dar muito, assim, foque. Spoiler para poder... Mas o que a gente pode colocar aqui é que a gente está buscando fortificar ferramentas que às vezes já existem no mercado, mas trazer uma robustez de dados. A ideia da inteligência de dados, com a inteligência artificial, cada dia mais ela vai ficar presente no nosso dia a dia. Eu acredito que nunca vai substituir a gente, tá certo? Mas eu acho que ela vai trazer muita robustez para que tenha embasamento. Que eu acho que isso que falta hoje, né? Às vezes tem muita empresa que faz o monitoramento da carteira de recebíveis, mas aí, deu problema, não, o problema é teu aqui. Não, a Núclea, ela tem... Tudo bem, a gente não vai entrar no risco porque também a gente não tem a rentabilidade disso. Entretanto, a gente quer trazer algo para um produto que traga valor. Qual que é o valor? Aquele valor percebido pelo CFO, CEO da incorporadora, de falar, não, realmente, eu estou pagando isso, mas eu estou conseguindo fazer uma análise aprofundada. Qual que é a diferença? A gente olha Brasil, mercado, setor imobiliário. A diferença, às vezes, das incorporadoras é que ela enxerga só aquele mundo dela. Então, ele lança em determinada cidade. Ele enxerga só aquele bairro como produtivo. E aqui em São Paulo, os terrenos estão acabando. Se já não acabaram, mas está bem... Muito escasso. Muito escasso. Então, a ideia de ter grandes empreendimentos vai fomentar muito essa questão do HS-HMP em grandes centros comerciais. Então, é onde a gente vem com uma plataforma de certificação de renda. E uma das coisas que trouxe mais desafio para a gente aqui foi renda informal. Você acabou de falar, renda informal. Como que você vai fazer e tal? Então, o decreto foi desenhado pela Prefeitura Municipal de São Paulo. A gente teve uma parceria muito grande aqui com o Renato. Queria até deixar um abraço para o Renato aqui da Braint, porque e o Vlad também, porque eles que acreditaram na gente lá em fevereiro. Né? A primeira conversa nossa sobre isso foi em fevereiro desse ano. Em janeiro a gente ficou sabendo, em fevereiro a gente teve a conversa, e em março ele acreditou e trouxe a gente no Abrainc, que teve Summit Abrainc, né? Que foi Isso. em maio, né? Que a gente até brincou aqui antes de começar, que a gente não lembrava a data certa, mas abriu oportunidades para a gente começar a fomentar isso. A Núclea fez um baita investimento nisso, em trazer tecnologia e também pessoas de mercado. Você viu, o Marcelo começou antes no século passado. Todos Então, nós aqui. Todos nós aqui. Aí, não, mas assim, a gente quer trazer mesmo o que a gente viu no mercado acontecer e que fere demais, para trazer um conforto de que a incorporadora ela não está comprando só o sistema e a inteligência, mas algo desenvolvido por pessoas que sofreram no setor também. Que conhecem muito bem o mercado. Exato. E dos spoilers para 2025, você perguntou, o registro imobiliário de fato vai sair o ano que vem. Não poderia sair antes, porque a lei ainda está a lei que especifica algumas questões, principalmente dentro do sistema, está sendo especificada. Mas certamente no ano que vem já teremos produto de registro imobiliário. Esse ano vai ter o HS-HMP e o inteligência de dados já está funcionando. Exatamente. Mais spoilers nos próximos podcasts. Tá certo. Conversei com o Guilherme Manzi e o Marcelo Arenas, que são da área de negócios da Núclea. Eu agradeço muito a vocês a participação aqui no podcast, as informações. O espaço fica aberto caso vocês queiram complementar com outras informações para o mercado, para a Núclea. Andréia, porque assim, eu acho que esses tipos de podcast, e eu acho que essa estrutura aqui que vocês montaram está excelente. Queria até parabenizar. Não é fácil ter toda essa organização em todo o evento, né? Desde lá das palestras aqui, muito ricas. São pessoas que são diretores de grandes bancos que estão trazendo incorporadoras, pessoas de mercado. Vi o Eli Horn aqui, que tem pedir bênção, sabe? Então, assim, são pessoas que você fala, olha, traz credibilidade. Esse é o primeiro ponto.
E o segundo é por abrir a casa de vocês, por acreditar na Núclea. A Núclea é uma empresa que trabalha com meios de pagamentos, duplicatas, e agora tem o setor imobiliário desde outubro do ano passado, de 23. A gente completa agora, em outubro de 24, um ano de área, mas já com vários projetos para esse ano e para o ano que vem. Tá legal. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, querido. Até a próxima. Valeu, obrigado, André. Incorpora Cast, o canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.